Entre os que houve mudança, um assunto que eu em particular contribuí muito, dei a minha opinião, falamos para os tios e hoje já é uma prova viva que já não existe, principalmente na cidade da Beira, na província de Sofala. É um tipo de bebida que existia, vulgarmente era chamado de pingo. Era um tipo de whisky que estava a 10 meticais, então aquele whisky era vendido como se fosse um pingo, porque toda a gente sabe, pingo são aqueles doces, aqueles gelos que todas as crianças chupam, que é doce. Então quando aparece esse whisky, esse pingo chamado, esse whisky chamado pingo, muitas crianças passaram a consumir aquela bebida. Então fomos reunidos e estávamos a criar uma estratégia para tentarmos melhorar essa situação. Essa ideia foi bem acolhida pelos colegas e foi levada para Maputo na Sessão Nacional do Parlamento Infantil de 2015. Em contrapartida, quando eles voltam em 2015, eles falaram para mim que, Paulo, a tua ideia foi bem acolhida e o nosso governo vai evidenciar esforço para melhorar essa situação. Só que ouvi, mas com o passar do tempo, desapareceu a bebida. E hoje eu me pergunto, será que é por minha causa? O que fez o governo? Colocaram-me na escola, fui professora. Ela tem capacidade porque já foi presidente do Parlamento Infantil, sabe enfrentar as pessoas. E hoje sou o que sou hoje, graças ao Parlamento Infantil. E trabalho até hoje ainda com essa própria criança. Estou a instruir ainda essas crianças novas a serem um exemplo de levar ainda mais além a voz da criança. The officials will take notes about what the children are going to recommend, and this will be taken seriously in terms of policy formation with the provincial government. And we have different ways to monitor how the government is implementing what the children have recommended. First of all, DPG, we as government department, this is one of our tasks to make sure that what the child have recommended is being taken, is being included in the government plan, but also children. They will monitor how they have recommended is being followed by the government, because they will work. They will have sessions with sectors. They will go to meet education sector, for example, or health sector, or to monitor actually how the decisions from this meeting are being integrated in local policies and implemented by the local authority. O Parlamento Infantil representa para todos nós o nível máximo de participação da criança, porque é aqui onde nós temos a oportunidade de dar as nossas opiniões, ver que as nossas opiniões são ouvidas e que as nossas opiniões trazem uma mudança no modo como os adultos pensam e no modo como tratam as crianças, e trazer uma mudança na vida da criança em geral. And what has been Save the Children's role in facilitating these parliaments? Yeah, for us, fortunately, it's a guiding principle. So first, us as Save the Children staff, we had to learn to do child participation. And from there, we started to influence others. And actually, I could say that the ownership of the capacity, the technical capacity on child parliament belongs to Save the Children. And special, I think, we learn since long from Save the Children Norway how to ensure children's participation. What is it about children's participation? So together with other Save the Children members, we strengthen our capacity. But this is really something that Save the Children can proudly say that we are the ones that brought the expertise
and we still learn along the process and we discuss. This is one thing. Another thing in terms of capacity, production of different materials to support the work of the Children's Parliament. It has been also one of the big roles of Save the Children. We had many workshops with the partners, with the staff, with the partners, and we discussed how can we do in a proper manner child participation. We introduced the many approaches, child-friendly approaches, training partners how to do child participation in a good manner, like using theater for development. Theater for development is a kind of theater where children can themselves invent a story, they can create a situation, and then they perform a situation that they are considering as a concern for them. There is no previous story written by someone, but children themselves, they create a story based on the concerns that they have themselves. O último plano estratégico que estamos a terminar, nós não fizemos nada sem consultar as crianças. Então houve uma auscultação das crianças, onde colocamos, por exemplo, as crianças de um lado e colocamos os adultos de um lado. Os adultos trouxeram totalmente assuntos diferentes daquilo que foram sentimentos das crianças. Isso foi um desafio realmente. E foram esses assuntos que foram levados, alguns deles que foram tomados em consideração para a nossa estratégia, porque as crianças, por exemplo, falavam, trouxeram assuntos que têm a ver com a proteção delas, enquanto que os adultos trouxeram assuntos que têm a ver com assuntos de proteção física. Neste caso, estamos a falar de construção de salas de aula, estamos a falar de aquisição de equipamento para a escola, carteiras, entre outros. E uma das coisas que nós estamos a fazer neste plano estratégico a terminar realmente foi o resultado daquilo que nós escutamos das nossas crianças, para dizer que a participação da criança não é fácil. We believe that strong civil society organizations play a really important, crucial role in good governance. And good governance is actually a requirement if we ever want to sort of move the needle on children's rights, and especially rights for the most deprived. So we at Save the Children Mozambique believe that through child participation, children can learn and practice democratic values. They can practice and learn about inclusiveness, and they can practice leadership and become leaders. And all of that is critical for strong civil society organizations, for strong social fabric, for strong democratic institutions, and for a strong society in the future. E outros permaneceram na continuadora foi através de um amigo meu que já fazia parte do Parlamento Infantil e eu estava na continuadora, que chama-se Bendito Correia Arnaldo Zivani. Então ele na verdade vive um bairro ao lado do meu bairro. Então ele viu que há necessidade de eu fazer parte do Parlamento Infantil e falou comigo: Paulo, tu tens que fazer parte do Parlamento Infantil, porque continuador, nós só íamos no continuador ao meio de semana e o Parlamento Infantil reúne-se nos fins de semana. Então eu comecei participando nas reuniões do Parlamento Infantil todos os sábados. We can see different levels of children and the mixture of children from the villages, mixture of children that come from the community areas, but all together we create an environment so that they cannot feel that there are different layers among the children. So we organize, we have people that have technical skills that can deal with children in different ways. Eu posso dizer que aquilo não é bem uma barraca, é uma cantina. Que as crianças sempre digam não aos casamentos prematuros
que incentivemos a educação da rapariga e que toda criança diga não, não, não a gravidezes precoces.